Graça no Senhor Jesus. Quero compartilhar o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo, aqui nesse texto, ele nos fala alguma coisa muito importante. E uma destas coisas é a liberdade. Geralmente, a liberdade que as pessoas pensam é fazer o que ela bem quiser. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, pensar o que eu quiser, agir do jeito que eu quiser. Seria isso verdadeira liberdade? Fazer o que você bem quiser? Quer agrade os outros ou não, ou agrade Deus ou não, quer machuque, quer fira ou não? Isso é liberdade? E hoje se coloca como liberdade de expressão. Não é bem assim. Observe o final do versículo que diz: e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Veja, Paulo está falando de uma liberdade sobre a escravidão. Para nós entendermos liberdade, nós temos que entender o que é escravidão. O que é uma pessoa escrava? Segundo a palavra de Deus, a escravidão aqui é escravidão exatamente aos prazeres, ao pecado, ao erro, à falha, ao machucar, a ferir, a ser ignorante, é ter palavras duras, ofensivas, é praticar todas as coisas erradas, as quais Deus não se agrada. A Bíblia chama isso de escravidão. Escravo ao quê? À carne. Exatamente. O homem que tem a carne pode se tornar escravo da própria carne, ou seja, das paixões desse mundo. E quem vai manter essa pessoa na escravidão é exatamente Satanás. Satanás é aquele que prende o indivíduo nos pecados. Por isso que é tão difícil, às vezes, o indivíduo sair de algo errado. Ele não tem força. Quantas pessoas, às vezes, que traíram o esposo ou a esposa e que não conseguem sair dessa situação? E, pelo contrário, parece que vai penetrando mais e mais nisto. Sabe que está errado, mas não consegue. Isso é escravidão. A mesma coisa a questão da bebida, as pessoas que ficam reféns da própria bebida ou da droga, é uma prisão. E essa prisão começou exatamente no desejo. Ou seja, o primeiro passo para o erro é o desejo, aquilo que fomenta dentro do nosso coração. E por isso a Bíblia diz que essas pessoas se tornam escravas da carne, do pecado. E quando a palavra do Senhor diz que o Senhor se manifestou, quando o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, sabendo que nós não tínhamos condição de ficarmos livres, ele veio para exatamente na cruz do Calvário, pregar ali naquela cruz todos os nossos pecados e romper com a escravidão e nos dar a liberdade. E que liberdade é esta? A liberdade de você ter paz dentro do coração. A liberdade de você sentir a harmonia de Deus dentro de você. A liberdade para viver a vida com Deus. Diferentemente da escravidão, é viver a vida para si, é viver a vida para o pecado. Quando Cristo rebenta as cadeias do pecado, na cruz do Calvário, através do seu sangue, ele nos liberta para vivermos Deus. Ele nos liberta para nós vivermos a plenitude de Deus nas nossas vidas. Isso que é liberdade. A liberdade que o mundo prega é, na realidade, uma escravidão. A verdadeira liberdade é você ter exatamente Deus na sua vida. Por isso que o texto diz, para a liberdade
foi que Cristo vos libertou. Ou seja, nos libertou das cadeias da escravidão do pecado para a verdadeira liberdade. A liberdade harmoniosa com Deus. Por isso ele diz, permanecei, pois, firmes. Em quê? Na liberdade de Deus. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Tem muitas pessoas que não entendem isso e que às vezes estão na igreja e que acham que Deus os libertou para viver a verdadeira liberdade, que não é liberdade coisa nenhuma, é exatamente, novamente, a submissão do homem à carne. Isso não é liberdade. Liberdade é genuína, é agradável. Aqui você vence os seus próprios pecados pelo sangue de Jesus. A liberdade é você sentir a glória de Deus na sua vida. É você sentir Deus em você. É essa liberdade, a verdadeira liberdade que Adão e Eva possuíam e perderam quando pecaram e se tornaram escravos do pecado. Deus, em Cristo Jesus, nos faz um novo Adão e uma nova Eva para viver a liberdade, a paz, a harmonia, assim como Adão e Eva tiveram no Jardim do Éden com Deus. E seja assim na sua vida. Se você continua escravo de si mesmo, está na hora de se libertar. E para isso, creia em Cristo, receba-o como seu Senhor, diga, Senhor Deus, entre na minha vida, me liberte das coisas ruins desse mundo, dos meus pecados, e me faça ser uma pessoa livre em Cristo Jesus. E seja assim na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Amém.